Você sabia que São Sebastião não morreu por flechadas? Muitos acreditam que este foi o seu martírio por conta de sua imagem, onde o mostra cheio de flechas, amarrado numa árvore. Ele realmente sofreu flechadas, mas morreu a pauladas e bolas de ferro, depois de ser imensamente flagelado. São Sebastião é um dos santos mais famosos entre o povo brasileiro. Por causa de sua poderosa intercessão e incontáveis milagres obtidos, ele se tornou padroeiro de muitas cidades, e outras tantas cidades e bairros por todo o Brasil receberam o seu nome. Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 d.C. Sua mãe era cristã e batizou-o ainda criança. Seu nome de origem grega, Sebastos, significa divino, venerável. Ficou órfão do pai ainda menino, e então foi levado para Milão, onde passou os primeiros anos da infância e juventude. Aos 27 anos, optou por seguir a carreira militar de seu pai. Ingressou no exército imperial romano, onde logo chegou ao cargo de oficial, durante o reinado de Diocleciano, um dos mais severos imperadores romanos, perseguidor dos cristãos. Ele nunca participou dos martírios, nem das manifestações de idolatria dos romanos. Sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos, que estavam presos, levava uma ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam. De acordo com Santo Ambrósio de Milão, Sebastião teria se alistado no exército romano já com a única intenção de dar força ao coração dos cristãos enfraquecidos diante das torturas, mostrando que na vida os sofrimentos são passageiros e que o prêmio reservado aos perseverantes na fé é eterno. De grande inspiração, sabia usar muito bem as palavras e as oportunidades para testemunhar Jesus, convertendo o expressivo número de soldados e prisioneiros, já fortemente influenciados pelas histórias de tantos mártires. Muitos pagãos romanos abraçaram o catolicismo através de suas pregações. Quando os irmãos Marcos e Marcelino foram presos por não renegarem a fé, a família deles pediu a Cromácio, o governador de Roma, que aumentasse a data da execução da sentença de morte, para aumentar as chances de fazê-los prestar culto aos deuses pagãos. Enquanto seus pais, mulheres e filhos pediam-lhes para abandonar a fé, São Sebastião visitava-os, para que permanecessem firmes e tivessem suas intenções voltadas para a vida eterna. Com luminosas exortações e atitudes, não só conseguiu manter estes irmãos confiantes nas promessas de Cristo, como reconverteu toda a família e ainda batizou outros 64 presos, além do próprio governador Cromácio e seu filho Tibúrcio, em companhia de seus parentes. Santo Ambrósio relata que enquanto ele consolava os 2 prisioneiros condenados, uma grande luz encheu a prisão, e Jesus apareceu-lhes rodeado de 7 anjos. Ele deu o beijo da paz no rosto de São Sebastião e garantiu-lhe que sempre estaria a seu lado. Em 286, Zoe, uma cristã amiga de São Sebastião, foi miraculosamente curada por ele após ter perdido a voz por 6 anos. Mas como não parava de dar testemunho público, foi morta por Diocleciano. Sebastião acabou sendo denunciado por um soldado. O imperador se sentiu traído e mandou que Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Mas ele negou a fazer esta renúncia. Então, o imperador ordenou que Sebastião tivesse uma morte cruenta diante de todos, para servir de exemplo e desestímulo a outros. Seu corpo foi amarrado a uma árvore e alvejado por flechas, atirada por seus antigos companheiros. Depois de esperarem terminar o sofrimento de São Sebastião, os soldados ouviram o que parecia ser o último suspiro, e foram embora. Neste mesmo instante, uma viúva que passava pelo local, chamada Irene, o socorreu, o levando para sua casa, cuidando de cada um de seus ferimentos. Anos mais tarde, a mulher foi condenada por ser cristã, e morreu queimada, no ano 304. Irene virou Santa Irene, e sua festa é comemorada em 3 de abril. Depois de recuperado, Sebastião continuou evangelizando. Depois apresentou-se ao imperador, insistindo para que ele acabasse com as perseguições e mortes aos cristãos. O imperador não acreditava no que via. Cego de ódio e como castigo por tal petulância, o condenou mais uma vez à morte, agora passando pela terrível flagelação sofrida por Jesus, com chicotes de dilacerantes pontas de chumbo.
para que sangrasse e agonizasse até perder os sentidos. Dado seu vigor físico, pois resistia de pé e sem gritar, Diocleciano ordenou um brutal espancamento, com o uso de paus e bolas de ferro. Com todo o corpo macerado e finalmente morto, foi jogado no esgoto de Roma, para que apodrecesse e fosse comido pelos vermes, e não fosse venerado como mártir pelos cristãos. Na mesma noite, porém, Santa Luciana teve um sonho, em que São Sebastião lhe mostrava exatamente onde estava seu corpo, e pediu para sepultá-lo nas catacumbas. Seu corpo foi recuperado e enterrado nas catacumbas, ao lado das relíquias de São Pedro e São Paulo. Sebastião morreu em 20 de janeiro de 288, e seu martírio foi assistido em Roma por uma multidão. Foi canonizado por aclamação popular e ganhou do Papa Caio o título de defensor glorioso da Igreja de Cristo. Ele virou um exemplo de coragem e amor ao próximo. Em 680, Roma estava sendo assolada por uma terrível peste, mas ela desapareceu de uma hora para outra quando as relíquias de São Sebastião foram transportadas para a Basílica de São Paulo. Por onde as relíquias passavam, acontecia um milagre parecido, e foi assim por 2 vezes, em 1575 em Milão, na Itália, e em 1599 em Lisboa, em Portugal. São Sebastião passou a ser venerado como santo padroeiro contra a peste, a fome e a guerra. No Brasil, São Sebastião também realizou milagres. No dia 20 de janeiro de 1567, portugueses lutavam para expulsar invasores franceses da Baía de Guanabara, quando os militares lusitanos foram cercados pelas canoas dos índios. De repente, ouviu-se um estrondo em uma das embarcações dos portugueses, e os índios fugiram. Já os soldados viram um jovem guerreiro usando a armadura e lutando para expulsar os invasores. A partir de então, São Sebastião tornou-se padroeiro do Rio de Janeiro. Sua festa é celebrada no dia 20 de janeiro. Oremos. São Sebastião, glorioso mártir de Jesus Cristo e poderoso advogado contra a peste, defendei a mim, minha família e todo o país do terrível flagelo da peste e de todos os males, para que, servindo Jesus Cristo, alcancemos a graça de participar de vossa glória no céu. Amém. São Sebastião, rogai por nós.